Bom dia a todas e a todos. Eu me chamo Valério Fiel da Costa, eu faço parte do programa de pós-graduação em música da UFPB e, em parceria com o Vitor Mendes de Oliveira, que é meu orientando de mestrado em composição, eu vou apresentar para vocês a ideia de síntese poética como critério identitário para obras musicais de caráter aberto a partir do conceito de algoritmo. A dissertação de mestrado de Vitor busca entender a relação entre o viés algorítmico, né, a metodologia algorítmica e peças cuja partitura é proposta como um texto, são aquelas text compositions. Aqui nós vamos tratar da noção de síntese poética. Síntese poética seria algo similar à estilística, só que do ponto de vista de alguém que propõe uma estilística a partir de uma estratégia de invariância, a partir de uma notação, a partir da notação musical, que pode ser tanto partitural quanto textual. O trabalho visa discutir, portanto, o caráter normativo e as consequências morfológicas da observância de métodos de disparo de elementos sonoros, seguindo propostas composicionais que não necessariamente estejam vinculadas ao suporte da partitura tradicional. Ou seja, a gente pretende trabalhar uma teoria que abranja também as obras de caráter aberto, mas que funcione como critério suficiente para se detectar um projeto estético ou uma identidade sonora de feição invariante ou relativamente invariante. Queremos saber, dessa normatividade aplicada ou proposta para o caso da obra aberta, se ela é capaz de produzir invariância. Essa ideia de que é possível produzir invariância a partir de obras de caráter aberto pode abrir caminho para nós pensarmos um estudo da morfologia da obra musical para além do paradigma da partitura tradicional. Eu mobilizei aqui, a partir de um trabalho antigo, a ideia de disparador morfológico, para substituir essas estratégias de invariância que vem da tradição. Por exemplo, a partitura seria uma estratégia de invariância. Seria também um disparador morfológico. Ela tem um caráter indutivo, né? Ela propõe alguma coisa, e eu separei essas estratégias de invariância, ou esses disparadores morfológicos, em várias categorias. As principais categorias eram o disparador morfológico teleonômico e o disparador morfológico algorítmico. O teleonômico vem de telos e nomos, significa que eu estou trabalhando com uma norma que remete a uma origem. Então, teleonômica seria a partitura tradicional que se pretende como uma espécie de duplo da obra musical. A partitura conteria no seu texto a própria obra a ser manifesta. Em oposição a isso, em complementaridade a isso, o disparador algorítmico seria um disparador que trabalha com uma perspectiva morfológica mais ou menos invariante, mas que ao invés de partir de uma partitura fechada que pressupõe o acordo com uma morfologia estável, trabalha mais a partir de um viés sistêmico. Significa que a abordagem algorítmica ela busca resultados específicos, mas evitando uma pretensão teleonômica. Ela envolve a relação entre um receituário e um resultado sonoro que se operacionalizam por um viés sistêmico. A gente vai trabalhar com esses conceitos aí. A ideia do trabalho de Vitor é a possibilidade de usar o viés algorítmico como um parâmetro geral para se pensar a obra musical, independentemente da maneira como ela é apresentada, não fora ou dentro do ambiente computacional. Lembrando que o ambiente computacional é o ambiente por excelência do viés algorítmico, pelo menos no que diz respeito à maneira como a nossa bibliografia a respeito do tema no Brasil está estruturada, está pensada. Bom, quanto à identidade da obra musical,
eu vou trabalhar com a ideia, quando eu falei identidade da obra musical, uma ideia que vai para além da coincidência entre resultado e partitura, já que eu estou trabalhando com obra aberta. Então, a identidade da obra musical, ela vai ser um dado do acontecimento musical. A música vai sendo executada e ela vai, cada vez que ela é executada, ela acrescenta mais informação ao contexto, e do acúmulo de várias execuções dessa mesma coisa, ou de execuções que partiram do mesmo disparador, você vai fazendo uma análise morfológica buscando entender a invariância do sistema, o que permanece do sistema. Você vai, portanto, fazendo uma análise morfológica a partir de um nexo morfológico que é acumulativo no tempo. O Jean-Pierre Caron traz na dissertação de mestrado dele de 2011 uma série de análises interessantes sobre sobre essa possibilidade de análise morfológica. Entre elas, a análise da comentário sobre a Winter Music de John Cage, que é uma peça para de 1 a 20 pianos, que está aí na partitura, né? Em que você pega, o compositor oferece a você fragmentos e acordes para você escolher o que você vai tocar, em que quantidade, em que sequência e com a clave que você quiser. O Jean-Pierre conclui, né, a partir da análise dessa peça, né, que a identidade de uma peça musical não estaria necessariamente expressa na sua relação direta entre partitura e resultado, mas poderia se manifestar a cada execução da obra, uma vez que acaba reproduzindo uma certa invariância, que seria produto, por um lado, de um hábitus performático e, por outro, de certas características intrínsecas à própria estratégia partitural utilizada como mote de disparo. Independentemente da aparente abertura de uma obra, na prática, como é que ela soa? Que tipo de comportamento ela deixa emergir a partir de si, né? E nas várias oportunidades em que ela é executada. Então, no caso de Winter Music, para Jean-Pierre Caron, essa peça não exibiria uma ausência de identidade, sim um outro tipo de identidade, não caracterizada por um perfil dramático, mantido ao longo do tempo, mas sim por um certo conjunto de sons que tendem a acontecer de forma recorrente. Então, eu tenho, a partir da proposição vaga, eu tenho uma certa identidade morfológica que emerge a cada vez que a peça é executada. Uma análise estilística, né, já foi proposta por figuras como Nicholas Cook, né, e, aliás, o Cook também trabalha com essa ideia de acúmulo, né, como uma possibilidade analítica. Ele aborda obras de Chopin, né, dentro de uma perspectiva que ele chama de vertical e horizontal. A perspectiva vertical seria a relação entre performance e partitura, e horizontal seria a relação das diversas performances entre si. Essas diversas performances entre si seriam o substrato, né, para a gente extrair uma análise estilística, por exemplo, do Chopin, da maneira como Chopin escreve as suas peças de modo geral. Serviria, portanto, não só para entender determinada peça de Chopin, no caso a peça que ele estudou foi a Mazurka, Opus 67, número 4, né? Mas mais do que isso, entender a obra de Chopin de um modo geral, a partir do modo como ela é executada. Lembre que Nicholas Cook foi um musicólogo que defendeu que música era performance, né? Por outro lado, dentro do próprio ambiente da música computacional, você tem também essa possibilidade de síntese poética expressa no trabalho de alguns programadores, alguns teóricos, alguns programadores que foram capazes de sintetizar não só regras de composição, que foi o caso, por exemplo, do Hiller, na sua suíte Iliac, né, que alimentou um computador com regras de contraponto e harmonia e conseguiu produzir uma música, mas o caso do David Cope no Experiments in Musical Intelligence, em que ele conseguiu fazer um computador criar música ao estilo de Palestrina, ao estilo de Bach, ao estilo de vários compositores. Então, essa ideia de que a síntese poética é algo possível, né, a partir de uma determinada base que pode ser explicitamente algorítmica, está dada aí por esses exemplos.
Agora, o caso que nos interessa aqui é o caso de Music Walk, uma peça de 1958 de John Cage, né? Que é uma das peças que o James Pritchard, musicólogo, caracteriza como uma two-piece. Então, ao invés de ser uma partitura a ser executada por um grupo, o próprio músico que vai executar a peça é convidado a construir a sua própria partitura a partir de algumas instruções. O que nos interessa aqui são essas instruções, né? O Cage sugere ao músico executante, como ação preliminar, a sobreposição ao acaso de diversas folhas de papel transparente contendo pontos, que seriam eventos sonoros, e linhas, que seriam modos de apresentação desses eventos sonoros. Em seguida, ele determina corpos sonoros específicos, que são pianos e rádios, e descreve objetivamente quais seriam seus modos de apresentação. Os modos de apresentação são esses que estão aí no slide. No caso do piano, pizzicato, abafamento de cordas, notas tocadas no teclado, ruídos externos, ruídos internos, sons auxiliares, que seria qualquer tipo de ruído. O rádio, glissando de frequências, locução de rádio, estação de rádio, enfim. Ele define os objetos, né? E a minha reflexão é o seguinte, ó, analisando o caráter indutivo do projeto notacional proposto pelo compositor, é possível concluir que ele alia de forma estrita operações de acaso e figuras fixas num processo de sobreposição de determinados símbolos, né? Porque quando você junta pontos e linhas, você cria uma simbologia, cuja interpretação é objetiva. Depois que eu fiz a operação de acaso, a partitura está pronta e depois eu vou interpretar aquilo que aconteceu ao acaso. Isso significa que cada objeto posto no esquema ao acaso possui uma correlação com uma norma dada a priori, que envolve tanto a escolha de materiais quanto seu modo de articulação no tempo. Tal arranjo que liga ao acaso objetos fixos garante o perfil randomista do resultado, ao passo em que a pequena quantidade de determinação dos objetos sonoros determina um ambiente sonoro bastante específico e restrito. Ou seja, os objetos sonoros não estão em aberto, eles são propostos em número reduzido também. Além dessas determinações, o compositor ainda estabelece como norma que o músico deve se deslocar espacialmente entre um corpo sonoro e outro. São vários pianos, pode ter vários pianos. E entre um corpo sonoro e outro, você precisa deslocar. É daí que vem o nome walk, do musical walk. Isso garante outro elemento estilístico importante da poética cagediana, que é o silêncio como dado estrutural, né? Entre um evento e outro, você tem sempre um tempo de silêncio. Ou seja, uma paisagem sonora composta de pequenos eventos específicos, sempre específicos, permeada de silêncios, organizados de forma aleatória, dentro de uma unidade temporal qualquer. Essa proposta em Winter Music, essa proposta, né, de musical walk, assim como em Winter Music e muitas outras peças de caráter aberto, apresentadas como two pieces do John Cage, como Captured Music, como as Variations, apresenta claros fatores de invariância que remetem não apenas a outras execuções da mesma peça, que já seria interessante devido ao caráter aberto dela, né? Mas mas também remeteria a outros trabalhos de Cage da mesma fase e até de uma fase anterior, né? Que era caracterizada não apenas por um randomismo obrigatório, mas também pela presença do ruído, né? No caso dos sons de rádio, efeitos percussivos ao piano, do silêncio como fator estrutural e de uma patente economia de materiais, né? Também é característica da obra cageana. A two-piece em questão funcionaria como uma espécie de máquina ou algoritmo cageano, ou seja, uma síntese de procedimentos necessários e suficientes para se produzir músicas que soariam como pertencentes à poética cageana. Em outras palavras, uma máquina de produzir obras de John Cage, portanto. É nesse sentido que uma proposta como Musical Walk funcionaria como uma síntese poética da obra de Cage. E a questão é, a partir do momento em que o John Cage tem essa possibilidade de ativar uma máquina cageana, ele meio que resolve a questão, a sua questão poética, porque aquela metodologia ela se demonstra suficiente para que emerja músicas à sua feição. Então, a proposição de uma two-piece como Musical Walk não significa a ideia de uma eliminação da autoria, né? Como parece, mas na verdade ela expressa o amadurecimento e a consolidação de uma determinação estético-estilística, né? Do Cage, portanto, seriam das nossas conclusões, né?
A abordagem algorítmica possui, nessa perspectiva, a vantagem de apresentar de forma transparente as estratégias de invariância que levam a determinados efeitos, independentemente do comportamento do detalhe, trabalhando como uma máquina de produção de resultados afins, aptos a serem organizados como manifestações de um mesmo projeto, e abrem caminho para uma abordagem da obra musical mais abrangente na medida em que desmistifica a noção de obra aberta como sinônimo de descompromisso com a forma, estimulando a criação de novas abordagens nesse sentido. Essas aqui são as nossas referências e é isso aí. Muito obrigado.